Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos na nossa revisão de véspera PMSP. E eu, como professor de informática, separei aqui para você as duas últimas provas da PM, para a gente fazer uma pequena análise rapidinho do que foi cobrado na prova, para que você já esteja ciente do que vai acontecer nessa prova de vocês. Vamos lá? Então acompanha comigo aqui na tela. Vamos ver exatamente o que nós temos em relação à prova da Polícia Militar aí que você vai fazer. Então acompanha aí comigo. Olha lá. Beleza? Prova objetiva aqui, parte 1, PM, soldado, né? Segunda classe. Eu vou dar aqui um zoom para a gente poder enxergar de uma maneira bem legal. Então, a primeira prova aqui de 2019, né? Essa aqui foi a segunda. Vamos para a primeira prova. Eu vou para a primeira prova, que é essa daqui. Primeira prova foi em julho. Aqui, ó, 28/7, julho. E aí nós já vamos fazer o seguinte, já vamos ver quais foram os elementos abordados nesta prova, né? Através do assunto, tá? As questões a gente já corrigiu, já estamos carecas de saber, mas o assunto é pertinente. Então chegamos. Olha lá. Bom, noções de informática que caiu nesta prova aqui, né, de julho, da PM, onde eles trouxeram para a gente o seguinte. A questão envolve o Windows 10 na menção, mas a pergunta não é sobre o Windows 10. Então, aqui a gente tem um fator importante daquilo que você deve estudar, que são os programas que pertencem ao Windows 10. Então, aqui no caso, você já estudou conosco aqui na Nova Concursos, você já viu lá o WordPad, você já viu também aí a influência que a gente teve no bloco de notas. Então, esses elementos são elementos que a gente deve focar com afinco. Essa questão aqui, ela envolveu a função de minimizar. Foi uma questão bem tranquila que foi resolvida aí, né, nas nossas aulas na Nova Concurso. Então, ó, aqui o que é importante? Saber quais os programas que compõem o Windows 10, principalmente dentro de acessórios. A gente sabe do bloco de notas, a gente sabe do WordPad, a gente sabe do Paint. São programas que podem aparecer na prova mencionando o Windows 10, mas que não traz uma pergunta do Windows 10. Beleza? Então, foca nisso. Então, você ainda tem esses minutinhos aí para você estudar. Dá uma olhadinha se você ainda não viu esses programas, dá uma checada lá. Não esqueça que o bloco de notas, ao copiar alguma coisa para dentro dele, ele não vai trazer essas formatações, ele vai trazer apenas ali as configurações do bloco de notas, que é trazer o texto de maneira simples. E no caso de copiar tabela, a gente viu isso também nas nossas aulas aí na Nova Concurso, e quando a gente copia uma tabela do Excel e cola no bloco de notas, ele vai obedecer a sequência ali de colunas e linhas, mas a formatação do texto, ele vai trazer a formatação do bloco de notas. Beleza? Na segunda questão aqui, influenciada, ele trouxe ali o que? As marcas de parágrafo do Word. Então, por exemplo, as configurações presentes no grupo parágrafo do Word, as configurações presentes no grupo fonte do Word, são elementos chaves que a gente deve saber. Toda a prova da PM cobra isso. Essa questão aqui, ela não foi diferente. Você está vendo ali, ó. Ele cobrou as marcas de parágrafo, que são aquelas marcações que nós temos que representam os elementos visíveis. Então, deixa eu colocar aqui para a gente poder escrever. Ó. Aí, maravilha. Então, ó, a partir do momento que você enxerga isso aqui, ó, tá enxergando isso aqui, ó. Isso daqui, ó, é uma marca de parágrafo, né? Esse cara aqui, ó, tá? Então, a partir do momento que você tá vendo ele, você já sabe que se trata de uma marca de parágrafo, de mostrar tudo. O nome da ferramenta chama mostrar tudo que está lá dentro do grupo parágrafo, ok? Lembrar também que quando o mostrar tudo estiver ativo, o espaço é representado por um ponto. Então, você está vendo aqui, ó, dicas, ponto para, ponto, apresentação. Então, o ponto representa um espaço. O
caractere espaço. E a tabulação é representada pela seta. Beleza? E a outra fonte aqui que nós temos de questão foi o Excel. O Excel é importante. Geralmente a gente tem uma questão do Excel que traz funções. Então, quais são as funções importantes que a gente deve aí, no caso, nessa reta final, ter a consciência? Função Conte-C caiu na última prova, né, na penúltima prova, né, que essa prova aqui é de julho. Então, Conte-C vai contar quantas vezes se repete uma condição informada. Função soma, né, também é uma função que sempre aparece em prova. Função média é uma função que sempre aparece em prova, então a gente foca nessas principais. Conte-C, soma, média, e eu vou me atrever de colocar aqui mais uma, a função soma-C. Vou colocar aqui, ó, igual soma-C, que é aquela que vai somar baseado num critério específico, tá bom? Então, assista as nossas aulas lá, dá tempo ainda para sua prova, né? Então, quer dizer, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, dá uma olhadinha lá que pode ser que essa dúvida seja sanada, porque nas nossas aulas tá tudo explicadinho ali, bonitinho e com exemplos de como que isso pode aparecer, tá? Um outro exemplo de questão que eles colocaram nesta prova aqui em seguida foi as formas com que a gente pode trabalhar com Excel na planilha, que são formas básicas, né? Então, o fato de você selecionar toda a tabela clicando aqui, ó, e aí, claro, se está tudo selecionado, se você apertar Delete, você vai apagar tudo, né? Então, isso daí já é uma questão que é para você acertar, né? Não é uma questão para você ter dúvida. Então, isso daí nas aulas a gente sempre faz. A mesma coisa que selecionar através do Ctrl T. Ctrl T é selecionar tudo também no Excel. Então, é importante a gente saber disso. E aqui, ó, claro, aquelas perguntinhas básicas que a gente tem em relação a PowerPoint. PowerPoint, galera, tecla de atalho. Tecla de atalho e as questões relacionadas à animação. Isso é aquilo que a gente precisa saber para acertar a questão de PowerPoint. Então, aqui, lembrando que na forma de apresentação, end vai para o final, ESC sai da apresentação, Home vai para o início da apresentação, isso quando a gente está na tela de apresentação. Fora da tela de apresentação, F5 inicia a apresentação, né? E Shift F5, ele vai iniciar do slide atual. Vou colocar aqui, ó, slide atual. Beleza? Essa é a característica que nós temos quando a gente trabalha com o PowerPoint através de teclas de atalho. Então, só nessa questão aqui, ele trouxe várias teclas de atalho que podem aparecer na sua prova, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele pediu qual que é a tecla que deve ser pressionada para sair, para finalizar a apresentação. O ESC, tá? O ESC sai. Qual a tecla de atalho que utiliza para iniciar uma apresentação? O F5. Qual a tecla de atalho que vai fazer com que eu inicie a apresentação a partir do slide atual, a partir do slide que eu estou? Shift F5. E dentro da apresentação, quando eu estou com aquela tela ali, qual a tecla de atalho que permite que eu vá para o final da apresentação? End. E para o início? Home. Então, questão bem simples em relação a isso. Beleza? Vou trazer para cá, ó, vamos ver a questão aqui 54. A questão 54 desta prova trouxe para a gente quem? O Outlook. Então, quais são as tendências de questões de prova? Uma questão que cita o Windows 10, pode ser que não caia uma pergunta sobre o Windows 10, a gente já viu. Questão que envolve o Word, questão que envolve Excel, questão que envolve PowerPoint e questão que envolve e-mail. São as 5 perguntas que cairão na sua prova. Então, é desta maneira que eu tenho certeza que vai cair agora na sua prova de amanhã. Importante que você siga exatamente esses conselhos, dê uma olhada nesses assuntos, tá? Ah, mas são os assuntos que estão no edital. Sim, mas olha só o que eu trouxe para vocês. Trouxe no Word, grupo, a gente já viu lá, fonte, grupo parágrafo. No Excel, te falei quais são as funções que você deve dar uma focadinha agora,
né? E também agora no PowerPoint eu também falei quais são os elementos que você deve dar uma focadinha também. Agora veja aí nessa questão de e-mail, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber aqui, ó, as formas de encaminhamento, de resposta de e-mail. Então ele pediu aqui para encaminhar. Então ele quer saber quais são os campos que vão estar preenchidos quando eu clicar em encaminhar. Encaminhar, você tem que lembrar que ele só vai trazer os anexos, se houver, o corpo da mensagem, né, e o assunto. Nenhum outro tipo de elemento estará presente ali no encaminhar. Não vai ter campo de pessoas preenchidas. Isso daí é no encaminhar. Mas existe o responder a todos. Então, esses elementos são elementos que você deve dar uma checadinha, tá? Lembre-se, responder. Responde ao remetente. Responder a todos. Responde a todos que se enxerga. E não esqueça, CCO quer dizer cópia oculta. Então, as pessoas que estão no campo para e no campo CC não saberão das pessoas que estão no campo CCO. Fechou? Beleza? Então, vamos aqui para a outra questão de prova aqui, que foi a última prova mais recente, que é essa daqui, gente, ó, a prova que aconteceu em 24/11/2019, foi a última prova da PM, tá? Então, vocês vão abrir a prova da PM desde 2019. Então, 2020 passou em branco e agora 2021 vocês vão abrir. E aí, olha só, quais foram os assuntos abordados aqui em informática nesta prova? Os assuntos. As questões a gente também já fez a correção, vocês já estão craques em relação a isso. Então eu faço questão de mostrar a prova inteira para que você já fique consciente. Ó, questão 51. Mesmo esquema, olha só que coisa legal. Mesmo esquema que a gente viu lá na prova de julho, ele retratou aqui na prova de novembro. Ó, um soldado fotografou e gravou algumas fotos em formato PNG num computador com o Windows 10. Cita o Windows 10, mas não cobra a questão de Windows 10. Você está vendo isso, né? Então, a partir do momento que ele está fazendo isso, então qual programa que ele está trazendo? Um programa aplicativo. E ele fala isso aqui, ó. Programa aplicativo acessório padrão do Windows 10. Qual, gente? Ora, só pode ser o quê? O Paint, já que ele está falando, que é um aplicativo acessório padrão usado para manipular arquivos PNG. Arquivos PNG é de imagem. CorelDRAW manipula? Manipula, mas ele não é um aplicativo padrão. E aí você olha, quais são os dois aplicativos padrão que nós temos aqui? O Paint e o WordPad. Quem que mexe com imagem? O Paint. E acabou. É só isso. Depois, nós tivemos aqui, ó, a questão número 52 dessa prova, que trouxe para a gente o que? Aquele elemento que eu falei para você, reforçar os alinhamentos. Lembrar que os alinhamentos esquerda, direita, centralizado e justificado têm comportamentos diferentes ali na folha, né? Lembrar que direita fica para direita, esquerda fica para direita, mas esquerda e justificado, dependendo da situação, podem ter a mesma característica. Isso é muito importante, hein? E foi a questão aqui abordada. Aqui, a resposta correta, você já lembra, né? A gente já fez isso em aula. Ele diz aqui, ó, a alternativa D. O segundo parágrafo está justificado. Aí você lê aqui, ó, texto no segundo parágrafo, você vai falar, está alinhado à esquerda. Mas é aí que tá. O alinhado à esquerda e o justificado, em algumas situações, tem a mesma aparência. Por isso que a gente tem que ficar muito ligado nisso. Claro? Depois disso, galera, olha só. Nós tivemos aqui a questão que envolveu o Excel. Vai vendo. Que trouxe como referência a função média. Ele quer saber aqui qual a função que traria a resposta presente aqui nesta célula, cujo valor é 3, né? E aí você analisaria caso a caso aqui, descartando o que não existe, porque isso aqui é uma barra, né? Essa barra aqui vertical não existe dentro da função média. O que existe aqui seria o sinal de menos,
o ponto e vírgula, a própria barra aqui no caso para fazer a divisão e o intervalo, certo? Então, neste caso, com a análise, a gente chegou à conclusão que é a alternativa E, porque A1 menos B4, que seria 4 menos 4, dá 0. Então, média de 0 não vai dar 3. Depois, A1 e B4, 4 e 4 vai dar 8. Dividido por 2, não vai dar 3. E aqui, 4 e 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Média de 1 não vai dar 3. E aí sobrou essa. E aí você não precisa calcular, tá? Então, pelo amor de Deus. Sobrou a alternativa, marca a alternativa e vá para a próxima. Não tem nem que fazer a conta aqui. Então, você viu, até agora, o que caiu na prova? Uma questão que citou o Windows 10, mas não trouxe a questão do Windows 10, trouxe dos aplicativos que estão presentes no Windows 10. Então, é a segunda vez que acontece. Então, pode acontecer uma terceira. Estude os aplicativos que estão presentes no Windows 10. Quais, professor? Você vai estudar o bloco de notas, o WordPad e o Paint, tá? Abra esses 3 programas, que são os programas principais, e dê uma olhadinha nas características que eles possuem. Isso é importantíssimo. Depois vem a pergunta de Word. O que ele cobrou na pergunta de Word? Alinhamento de parágrafo. Então, o grupo parágrafo que eu pedi para você focar. Grupo parágrafo, grupo fonte, que traz as formatações de fonte. Foca nesses dois, beleza? E agora no Excel, que função que foi abordada? Média. Então, eu já havia pedido para você focar conte C, soma, média e até me atrevi em falar do soma C, tá? Então, nas minhas aulas, eu nem vou pedir para você lembrar da função C, que você já sabe. Pode acontecer de aparecer? Pode. Em 2018 caiu a função C. Então, fica esperto nessas funções que eu te falei. A função C eu nem pedi para você falar, para você estudar, porque você já sabe. A gente sempre trazia questões de função C. Agora, nessa reta final, foque nessas funções que eu passei, que vai que cai uma questão justamente como essas aí que a gente viu. Beleza? Questão 54 trouxe para a gente o seguinte, olha lá, PowerPoint. No PowerPoint, ele trouxe para a gente aqui a influência do quê? Da ação de slide oculto. Isso daqui você tem que lembrar que o slide aqui está oculto, tá? Então, uma vez que ele aparece com esse risco aqui, ele está oculto. A estrelinha aqui é porque você tem algum tipo de efeito. Esse efeito pode ser uma transição, pode ser uma animação, tanto faz, tá? Aqui é um efeito, beleza? Certo? Então, não se preocupa em relação a isso. Deixa eu sair daqui da tela um pouco, para ficar melhor para você ver. Aí, aqui assim, tá bom. Tá? Então, ó, a partir do momento, ó, vamos sair da tela. Pronto. A partir do momento que você está vendo aqui, ó, apareceu o tracinho lá. Você já está vendo ali que trata-se de um slide oculto. E o slide oculto ali não aparece. E aqui a pergunta foi, ó, quantos slides serão apresentados, né, ué? Se um está oculto, ele não vai aparecer na apresentação. Então, nesse caso, são 4 slides. É isso? 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, questão bem tranquila aí que caiu na sua prova. E é claro, claro, galera, a questão que envolve o quê? A famosa questão de e-mail. Então, não tem como fugir dela. Essa questão, a questão do PowerPoint, é certeza que vocês vão ter, tá? Então, questão de e-mail. Aqui ele está abordando o seguinte, ó. O usuário de conta comandante PM envia um e-mail por meio do Outlook. Se ele está enviando o e-mail, ele é quem? O remetente, tá? E aí ele preencheu os campos para o soldado com cópia para o tenente. E aí o usuário soldado, ele respondeu. Aí ele quer saber, para quem que ele está mandando a mensagem, se ele clicou em responder. Na última prova, foi perguntado encaminhar. Tá vendo? Então, o responder, o encaminhar e o responder a todos são elementos que você deve saber para esta prova, tá? Então, o responder, responde ao remetente. O responder a todos, responde a todos que estão ali
presentes que ele enxerga. E o encaminhar encaminha para um terceiro, lembrando que ele não vai trazer nenhum campo preenchido, né, nas pessoas, mas ele traz os anexos e os demais afins. Beleza, galera? Então, eu espero que essa orientação que eu passei para vocês tenha sido útil, né? Eu vou voltar para cá. E aí vocês, meus guerreiros, façam uma excelente prova. E depois manda para mim aí comentários que eu quero saber como que vocês se saíram na parte de informática. Beleza? Então, galera, um forte abraço para vocês. Boa prova. Vão lá, arrebentem, que eu tenho certeza que essa vaga será sua. Valeu, galera. Até a próxima.